Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Repense. Meu nome é Samuel. Hoje eu queria compartilhar com vocês a evolução de uma ideia que eu tive lá atrás, mais de 9 meses atrás, acho que faz mais de 6 meses que eu não posto no canal. Mas eu queria compartilhar porque acho que eu cheguei num ponto da plataforma aqui que faz sentido botar ela para fora e arrumar gente para me ajudar a testar. Essa é a evolução da ideia de automação do atendimento, né? Aquela camada, da primeira camada de atendimento ali para um atendimento mais simples. E justamente por isso é focado em pequenas empresas, em empreendedores individuais, em empresas que hoje ainda não estão muito acostumadas a usar IA. Eu trabalho com a IA há muito tempo, vejo grandes empresas já usando bastante. Sei do potencial, sei da capacidade que a gente tem de melhorar muito a produtividade, de sair um pouco de serviço repetitivo para conseguir usar nossa cabeça de fato no que importa, né? Em pensar no negócio, estratégia de negócio, como melhorar, construir mais produto, esse tipo de coisa. E às vezes a gente tá ali, pô, atolado na operação, almoçando de pé, olhando pra porta, ver se alguém vai entrar para prestar atendimento, com o celular na mão ali, você não tem tempo para parar e raciocinar. E eu acho que hoje a gente já tá num ponto que nós temos ferramentas para resolver isso. Não necessariamente elas estão tão baratas, né? E aí a minha ideia inicial era realmente ter alguma coisa gratuita, mas eu até consegui chegar numa versão ali que funcionava, só que era complexo. Então, o meu público-alvo não ia conseguir rodar. E quem conseguiria rodar não ia rodar porque não fazia sentido. Então, eu cheguei no entendimento que eu realmente precisava construir uma plataforma e tentar deixar ela o mais simples e mais versátil possível, né? Então, sem mais delongas, deixa eu começar a mostrar para vocês aqui. Esse é a landing page da Repense, né? Porque a ideia da Repense, de fato, a gente está começando com atendimento, mas é construir produtos que vão ajudar no dia a dia das empresas, né? Em pequenas, médias e até grandes empresas, porque não faz sentido segmentar desse jeito, né? É uma ferramenta que tem uso e dependendo como é que é a estrutura ali, ou a pequena empresa, ou um departamento de uma grande empresa, né? As pessoas tendo liberdade ali para usar suas ferramentas também pode ser usada, né? Então, realmente a ideia da Repense é parar para pensar os processos e tentar fazer de uma forma diferente, melhor, com as ferramentas atuais, né? Com tudo que a gente tem hoje aí. A IA tá em todo lugar, mas eu ainda acho que tem, não tá todo mundo usando realmente o quanto poderia estar para melhorar o dia a dia aí, né? Então, esse é o site, tá? Então, é a landing page aqui. Então, para ter uma noção geral do que tá acontecendo, alguns produtos que já estão implementados, mas é uma versão mais básica. Aqui o manifesto, né? A ideia de usar a IA para repensar o mundo, né? E um pouco do foco aqui, que é realmente em pequenos empreendedores, né? Em pequenos negócios. Mas aí quando a gente entra, a gente cai na plataforma aqui. Então, é facinho criar conta, só algumas informações lá. Vou voltar para minha cara aqui enquanto logo. Porque em vez de explicar passo a passo como usar ou como fazer as coisas, eu acho que faz mais sentido a gente simular, né? A gente tentar visualizar um negócio e montar esse negócio aqui, como que eu faria para automatizar o atendimento desse negócio. E aí eu vou passando pelas ferramentas e eu vou explicando um pouco dos porquês, do que tem aqui, e, né, do que eu pensei na hora de construir. E aí, se você puder me ajudar dando feedback, falando se faz sentido o que eu pensei, se teria caso de uso, ou mesmo se não faz sentido nenhum, que aí isso também é uma informação muito valiosa, é, acho que vai ser bem útil, né? Então, primeiro, eu queria comentar que, assim, a gente entra, cai nesse dashboard, porque eu quero ter muita transparência, né, em como os créditos estão sendo usados, como o que está sendo cobrado ou não, porque eu acho isso muito importante, né? De ter clareza do que está sendo, de como o crédito está sendo consumido. Por quê? E aí, chegando nessa parte de crédito, por que eu pensei em crédito? Porque a primeira ideia é criar features e produtos e ir trazendo para essa plataforma. Então a ideia não é parar aqui, né? Não é só parar com esse bot de atendimento, é realmente ir trazendo mais ferramentas, né, para auxiliar no dia a dia. Então, por exemplo, trabalhar com imagem para rede social, né? Eu já tive umas ideias de fazer isso. Trabalhar com documento também, às vezes é uma empresa que precisa processar muito documento, comparar documento, um contra o outro, às vezes só validar se o documento está assinado ou não. Então tem ferramentas que a gente pode ir construindo e trazendo para cá. E a ideia não é criar planos, né, e amarrar em assinatura, apesar de ter os planos, as assinaturas aqui, não é te amarrar em nada disso, né? É realmente, pô, tá fazendo sentido, tá me trazendo ganho aí no dia a dia? Eu continuo, se não tá, eu não continuo. E aí, às vezes, pô, uma ferramenta vai fazer sentido, a outra não, e tá tudo bem. E aí, em vez de amarrar isso com plano, eu acho que crédito é o que faz mais sentido hoje em dia, né? Você adiciona o crédito ali, consome, usa o que você quer usar, não tá fazendo sentido, você para, e tá tudo certo, né? Então, primeiro é esse sistema de crédito. É por isso que a gente tem um sistema de crédito. Então, por isso também é muito importante a gente ter visibilidade de tudo que está acontecendo, para onde que o dinheiro está indo. Então, eu construí um dashboard bem simples aqui para acompanhar isso, né? Então, tem alguns filtros, né, por produto, por dias e tal, para ter um bom controle. É, E é isso aqui, né? O grande foco é o atendimento, né? Então, eu vou simular aqui como se fosse uma barbearia. Então, um negócio pequeno, bem simples, bem fácil de organizar.
E aí eu vou organizar o atendimento aqui da barbearia. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona, o que que eu pensei. E aí, só que não fica focado só nisso. Acho que a melhor ideia é começar a entender as ferramentas e o que eu tô fazendo aqui pra configurar, porque eu acho que isso é bem amplo, é bem genérico, dá pra gente usar pra muita coisa. Então, pô, às vezes teu negócio não tem nada a ver com uma barbearia. Como, por exemplo, a Repense não tem nada a ver com uma barbearia. Mas eu também uso esse mesmo sistema aqui. Eu sou meu próprio cliente, né? Já venho testando há bastante tempo. E, né, eu uso esse mesmo sistema aqui para o bot de atendimento da Repense. Então, mantenha a mente aberta enquanto a isso. Mas vamos lá, vamos começar. Então, deixa eu tirar minha cara da tela para não ficar respondendo nada importante. A primeira parte aqui, ó, dentro do agente de mensagens, a gente tem essa etapa de configuração. A etapa de configuração, ela consiste em, vamos escolher o modelo que a gente quer usar, e aqui eu trouxe os principais provedores, né? Então tem Google, OpenAI e Anthropic, né? Que eu acho que a gente já tá bem servido aqui. Não, tá trazendo modelo demais também, aí cria aquele paradoxo da escolha, a gente não sabe muito bem o que usar. Mas eu acho que pelo menos esses 3 provedores é importante, porque os modelos variam muito, né? Variam muito mesmo assim, em qualidade, dependendo da tarefa que a gente quer que ele execute, né? E mesmo sendo um atendimento de fato, tem muita coisa que pode rolar por trás do atendimento e que os modelos de provedores diferentes vão se comportar diferente, né? Então, é importante ter essas opções. E aí, dentro dos provedores também, a gente tem modelos maiores e modelos menores, né? E aí, dependendo de cada caso, claro, os modelos maiores são mais caros, e dependendo de cada caso, da complexidade do atendimento que a gente está proporcionando, a gente vai fazer a opção ali e balancear, né? Para ver qual que é o melhor e qual que é o pior, no nosso caso. Aqui, o modelo que eu mais gosto, e realmente é o que eu mais gosto, tá? É o Raico da Anthropic, e felizmente ele é o mais barato da família da Anthropic aqui. E por que que isso é bom, assim? Ele tem, acho que a fluidez dele num sistema de chat é muito melhor do que todas as outras, né? Mesmo os modelos maiores aqui, são mais capazes, né? Tem mais inteligência, entre aspas, a conversação ela é muito engessada, né? O Raico já não, ele já tem uma conversação mais fluida, e que eu acho que é mais legal para um sistema de atendimento. Mas, claro, é opção aqui, a gente pode testar e ver o que é melhor. Além desse modelo principal, eu configurei aqui pra gente ter um modelo de fallback, porque nunca se sabe, né? Anthropic direto, a infraestrutura dela lá dá uma oscilada, os modelos param de responder, e aí pra gente não ficar sem atendimento, é importante configurar um segundo modelo aqui, né? Então, se esse daqui não conseguir responder, a gente parte pro segundo aqui para responder. Só que não é necessariamente, você consegue configurar dois, então se eu quiser colocar o Sonnet aqui como fallback, eu consigo, né, da mesma família, da Anthropic, mas não é muito recomendado, né? Porque se for um problema da empresa, os dois vão falhar e aí lascou, né? Então, o que eu recomendo aqui é a gente deixar um modelo de cada provedor, tá? E aí, pô, escolhemos os modelos, a gente vai partir para algumas informações básicas da empresa. Então, primeiro, quem é o agente, né? Para ele saber o nome dele, né? Saber como se comportar ali na conversa. Aqui eu tô só, né? Coloquei o Serjão, o atendente da barbearia, ele é homem, né? Então masculino. Aqui a gente parte para algumas informações da empresa, né? Então, informações básicas da empresa, o nome da empresa, qual é o ramo de atuação, uma descrição bem simples, né? Então, aqui eu direcionei a barbearia para ser especializada em corte masculino, barba e cuidado estético para homem, né? Que atua mais de 8 anos, e alguma descrição mais, né, vendedora da empresa ali. E aí, como é que funciona o atendimento? Então, os horários de atendimento, telefone, rede social, né, localização, tudo isso daqui é fictício, tá, pessoal? Então, não encana, não, nem sei o que tem lá na Rua Augusta nesse número de fato, se esse número existe, mas, né, que é tudo fictício. Forma de pagamento. Então, aqui, né, esse fluxo aqui é justamente pra gente dar uma base pro agente responder as coisas. Só que a gente tem muito mais ferramenta, e aí eu vou mostrar pra vocês também, pra gente conseguir construir né, um arcabouço aí de informação em que a gente consiga navegar e ser realmente capaz de fazer um atendimento de qualidade. Mas vamos continuando ali. Então aqui, atendimento do agente, informações sobre a empresa, eu acho que aqui é só isso mesmo. E aqui a gente parte para o comportamento, né? Aqui eu acho que é uma das partes mais importantes. Porque além de você definir como o seu agente vai se comportar, então tom de voz, por exemplo, né? Aqui para barbearia, eu acho que ele pode ser mais casual, né? Porque não é um ambiente tão formal, geralmente você já tem uma proximidade, uma intimidade maior com seus clientes. Então, eu ficaria entre equilibrado e casual aqui. Nesse caso, eu vou colocar o casual, tá? Mas às vezes você precisa de um atendimento muito mais formal, às vezes é um atendimento técnico. Então, aqui a gente configura esse tom do agente, tá? Vou deixar casual. E criatividade é aquela questão de, pô, vamos permitir que a gente dê uma generalizada na informação que a gente passou? Ou a gente quer que ele realmente seja restrito àquela informação? Então, pô, alguém tá perguntando sobre uma máquina que depende de uma informação de manual e a gente precisa ser muito específico sobre aquilo, a gente não vai querer que a gente seja criativo, né? Ele quer uma resposta mais certa, mais consistente. Então a gente passaria para preciso. Balanceado é que ele pode ou não, mas ele não tende a inventar informação, né? Mas ele também não é estrito ao número exato do dado. E aí o criativo que é, pô, posso, né, me dar o luxo aí de responder
com coisas não necessariamente que estão limitadas ali no meu prompt e tal. Eu vou deixar aqui balanceado mesmo, né? E aqui a gente já começa a colocar alguns limites de segurança, porque eu sei que, assim, o principal ponto, né, de um agente de atendimento automatizado que não é humano, é a gente ter confiança de que ele tá se comportando bem, tá, né, respondendo direitinho, não tá falando besteira, não tá prejudicando a nossa marca, né, não tá criando nenhum problema aí que a gente pode ser acionado na justiça, por exemplo. Então, a gente sabe que precisa ser muito, isso é muito importante, né, a gente conseguir ter esse controle. Então, eu coloquei aqui pra gente configurar alguns limites de segurança. Então, pô, o que você vai fazer quando você não souber responder, né? Nesse caso da barbearia, eu acho que é um caso mais tranquilo, né? Então eu só falei, ó, peça desculpa de maneira educada, informe que você não possui aquela informação e peça ao cliente para aguardar até que o atendimento humano esteja disponível. Esse ponto é muito importante, assim, que eu vou mostrar como que a gente conseguiu configurar o sistema de uma forma que humano e máquina eles trabalham no mesmo lugar. Então você, enquanto pessoa ali que está com o celular na mão, você vai ver o agente trabalhando e em qualquer momento você vai poder pausar ele e assumir o atendimento ali. Né? E eu vou mostrar isso funcionando daqui a pouquinho. Legal. Aí continuando aqui, a gente tem assuntos proibidos, né? E aí pra gente fazer um controle também sobre assuntos que a gente não quer que o agente comente, né? Então, não fazer comentários preconceituosos ou polêmicos. Isso daqui, os modelos hoje em dia eles já são treinados para evitar, né? Um conteúdo preconceituoso, fala, né? Conteúdo harmful, que eles chamam, né? Que pode ser considerado, né? Não sei, perigoso de alguma forma. Então, eles já têm esse controle, mas nunca é demais, né? Então, a gente pode adicionar também alguns direcionamentos que a gente não quer que ele faça. E aí, mais direcionado para um caso de um barbeiro, por exemplo, seria, não dá conselho médico, não fala sobre problema capilar. Ou seja, a gente consegue ir colocando aqui tudo que a gente quiser que ele evite falar, né? Então, no começo, até a gente conseguir pegar confiança também, e aí eu vou mostrar várias ferramentas que eu construí para a gente conseguir ir testando o modelo antes dele efetivamente ter contato com algum cliente, né? Para a gente ter bastante confiança de que ele está performando bem, não está fazendo o que a gente não quer que ele faça, né? Então, a gente tem essas condições aqui. Então, pode ser também que às vezes você não pensou na hora, mas você tá lá fazendo uma interação com ele, tá vendo que ele tá indo para um lado que você não gostaria. Você pode ir vindo aqui, atualizando e melhorando essas configurações, né? Então, uma coisa muito importante, eu não quero que negocie preço, então a gente sabe que os agentes, eles são treinados para ser legais, né? Então, quando a gente coloca um agente para lidar com o cliente, ele é cheio de falar que vai dar desconto, se o cliente tá reclamando de alguma coisa, ele fala que vai devolver o dinheiro, e nem sempre é assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também e tentar ser bem claro aqui para ele não fazer esse tipo de coisa, né? E também não confirmar dado sensível de cliente, né? Que como eu vou mostrar para vocês, a gente tem controle de agenda, eu construí um controle de agenda e tudo mais, e às vezes alguém pode fazer alguma pergunta e ele fala dado de algum outro cliente. Então, eu não quero que ele fale nada de dado sensível para ninguém. Isso é importante de segurar aqui, né? Então, a gente tem como configurar essas coisas também. E tem uma parte aqui de instruções complementares. E é uma parte aberta. Então, qualquer coisa que a gente queira que o nosso agente direcionar o comportamento do nosso agente, a gente pode, né? E nesse caso aqui, eu vou simular como se a minha barbearia também vendesse alguns produtos, né, para cabeleireiro, né, para barbeiro. E aí eu só coloquei aqui que se o cliente fizer alguma pergunta que não esteja relacionada ao serviço, e sim com algum produto que a gente venda, a gente procure no manual a resposta. E aí eu vou mostrar o que é esse manual, para que serve, como que a gente configura essa base de conhecimento aí para a gente responder. Mas isso daí já é uma configuração um pouco mais avançada, que a gente ainda está na configuração básica. Mas nesse campo aqui a gente colocaria qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa para direcionar o cliente. Então, às vezes ele está sempre fazendo uma pergunta, por exemplo, que os modelos fazem muito isso, né? Sempre que ele passa alguma informação para o cliente, ele faz uma pergunta e tenta manter a conversa fluindo. Ele não encerra de fato, né? Então, se eu quiser que ele passe a encerrar, eu posso vir aqui e colocar uma instrução. Falar, cara, não fica falando, não fica fazendo pergunta desnecessária, né? Responda apenas o que o cliente pediu e pare por ali, sabe? A gente consegue definir desse tom, algumas instruções a mais aqui, né? E aí, finalmente, né? A gente consegue fazer um controle das ferramentas que o agente vai ter acesso. Então, por exemplo, numa barbearia, eu vou ter agendamento, eu vou ter tabela de preços e eu vou ter a base de conhecimento, porque nesse caso, como eu comentei ali, eu vou simular que a minha barbearia vende produto para barbeiro, né? Uma maquininha de cortar cabelo. E eu quero que meu agente use essa base de conhecimento para fundamentar as respostas dele. Então aqui eu deixo tudo ativo. Mas, por exemplo, a Repense, né, enquanto plataforma, enquanto empresa de tecnologia, eu não tenho tabela de preço, né, de serviço, até porque tenho, né, o serviço de fato, assim, tem o consumo de crédito, mas aí já tem ali e é variável, né, por token e tal. E também não tem agendamento, né, então eu só tenho uma base de conhecimento. Eu vou mostrar o bot da Repense funcionando no final do vídeo, e aí eu mostro certinho como que tá configurado lá, e isso daqui vai fazer sentido, mas é só para demonstrar que a gente tem esse tipo de controle, né, então dependendo do formato do negócio, vai ter coisa que faz sentido, vai ter coisa que não faz sentido, e a gente pode ativar e desativar conforme a nossa necessidade. Então aqui eu vou deixar tudo ativo,
Terminei de fazer as configurações, eu vou salvar. Legal. Então a minha configuração base está feita. E agora, como é que eu testo? Se isso daqui está fazendo sentido, se isso daqui está funcionando ou não. O que eu pensei? Eu criei várias camadas para a gente conseguir ir testando o nosso agente, ganhando confiança, até a gente realmente estar tranquilo para disponibilizar ele num atendimento que vai encontrar cliente de fato, né? Essa primeira camada é um chatbot interno dentro da plataforma, né? Então aqui eu estava já fazendo alguns testes, eu vou resetar a conversa, e aqui ele me fala, né? Então, por exemplo, eu estou usando o Raico, como eu comentei, porque é o modelo que eu prefiro. Mas vai que eu quero testar outros modelos. Então você pode ir lá configurar o agente, mudar os modelos, mudar as coisas que você falou aqui, salvar, e aí voltar para a conversa para testar diferentes modelos, né? Diferentes instruções. Então tudo no começo vai ser bastante interativo, né? Dá um trabalhinho até você conseguir ajustar da maneira que você quer, só que é aquele negócio, né? É um investimento, você está investindo primeiro ali um tempo, até você conseguir configurar do jeito ideal. Depois também é uma coisa que não vai mais te dar muito trabalho, é mais manutenção e acompanhando aqui, né? Então, eu só quero mandar um oi. Quem é você e onde você trabalha? Só pra ver se ele tá conseguindo acessar as informações direito, né? O Sérgio é um atendente da nossa barbearia aqui em São Paulo. A gente fica. Legal, legal. É exatamente o que eu configurei aqui. Então, ele já tem o conhecimento daquela pequena base, daquela pequena configuração que a gente fez. Mas só isso, né? É só isso que a gente vai usar para configurar o agente? É só isso que a gente precisa para deixar um agente realmente bom de atendimento? Não. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer e aí a gente parte agora pro resto desses menus aqui. Então eu vou começar para partir de produto e serviço, né? Então, eu sou uma barbearia e aqui eu, eu tava testando, né? Para ver se os menus estavam funcionando, se estava tudo certo. Primeira coisa é que, legal, eu sou uma barbearia, mas eu tenho apenas um barbeiro ou tenho vários barbeiros, né? Eu sou um trabalhador individual ali, ou eu divido um salão com algumas pessoas, né, para baratear custo. E aí, isso já foi uma primeira ideia que eu tive, né? Então, talvez a ferramenta não seja tão barata para um barbeiro, mas para vários barbeiros dividirem lá, eles já dividem o mesmo local, talvez isso faça sentido. E não só para isso, às vezes médico, né? Então tem a secretária lá que atende vários médicos, então a gente pode generalizar isso nesse sentido. Então aqui a gente consegue criar profissionais, né? Então eu vou criar o Sergião aqui. O Sergião não vai ser só o agente, ele vai ser um dos profissionais também. É, por dele. Então, tá bom. Então, aqui, agora eu já consigo filtrar por todos. Então, você vê que aqueles serviços que eu tinha lá, eles estão para todos aqui. Agora que eu tenho mais um profissional. É. E aí eu posso filtrar por eles, mas como tá para todos, ele tá aqui. E aí, eu vou ir para deletar, é simples assim, né? A gente também consegue deletar. Então, eu voltei a ter só o Thiago aqui. Ele não tem mais o filtro de profissional. Para facilitar o fluxo, eu posso. Não facilitar, né? Mas aqui eu posso criar. Então, eu vou vender um produto, um serviço. Eu vou vender produto também, máquina, corte de cabelo. É, pode ser qualquer coisa e eu vou vender por R$ 1.000, né? E aí eu crio aqui, a gente consegue separando de produto e serviço, máquina de corte de cabelo e tudo mais, eu consigo adicionando item por item na mão. Como é um produto, não tem duração. Para serviço é importante ter a duração, né? Porque a gente também tem agenda, eu vou mostrar isso funcionando. E quando a gente tem serviço e agenda, para o agente entender quanto tempo ele reserva, né? E a gente precisa saber a duração. Mas para facilitar também, eu peguei e coloquei Thiago aqui, porque eu achei essa tabelinha, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. É, Eu achei essa tabelinha no Instagram mesmo, né? Procurei rapidinho. Então, essa tabela aqui, né? Uma tabela de preços, uma lista de preços aqui. E para facilitar o fluxo, eu coloquei um sistema de importação. Então, você pode tanto importar a imagem, uma planilha, né? Ou uma planilha bem, né? Como se fosse essa tabela, né? Ou uma tabela de preços ali, ou uma foto, alguma coisa que tem uma tabela de preços. E aí a gente consegue importar, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Eu não testei antes, então estamos testando ao vivo aqui. Então, beleza, ó. Então ele importou tudo aqui. Então tem corte social, corte com pigmentação, luzes, né? A maquininha de cabelo, produto, eu vou tirar daqui, pra não confundir a gente. Então, isso, né? Eu consegui importar, todos os serviços tá aqui. Claro que pode ter erro, então é importante revisar. Dar uma olhada, tem barba, corte de cabelo e tal. Tem esse cabelo e barba que tava aqui antes. Deixa eu ver se eu consigo deletar, antes eu não tava conseguindo. Tá. Então eu consigo, né, ter outros serviços aqui. Aí é importante, né, a gente editar aqui e, não sei, eu vou colocar alguns números aleatórios, né? Tá vendo? Como lá não tinha, eu vou precisar colocar aqui agora. Então, 15 minutos. Esse corte com pigmentação eu vou tirar também para não ficar muito complexo, né? E corte social também não. Aí degradê na máquina eu vou colocar aqui 20 minutos. Eu vou terminar aqui e eu já volto, pessoal. Boa, terminei de preencher a duração aqui, porque é importante, como são serviços, né? E aí eu vou adicionar também o Sergião de novo, para mostrar como que a gente ficaria aqui, então. Eu crio o Sergião, por enquanto tá tudo, mas eu vou colocar aqui que a Luzes, como é um serviço que demora mais, só o Thiago faz. Então eu consigo selecionar aqui
Por quê? Porque aí eu consigo ter um controle, né, de serviço de várias pessoas que trabalham no mesmo ambiente ali. Se eu estiver falando um consultório médico, as especialidades dos médicos, então a gente consegue configurar de uma forma que a informação fique crível e que o agente consiga separar para usar da forma necessária para prestar um bom atendimento. Então, esse é o primeiro menu aqui, né, onde a gente consegue configurar tudo o que a gente precisa, né, tanto os profissionais que prestam serviço, se fosse só um ou só uma tabela de produto também funciona. Então a gente tem essa versatilidade aqui. Nesse caso, barbearia, tem o Thiago e o Sérgio que estão trabalhando. Aí, eu passo para agenda, né? Então, pô, como é que eu vou trabalhar a agenda? Eu tenho o Thiago, a agenda do Sérgio também, e aí, se eu quiser que o agente tenha condição, né, de fazer esse agendamento, de lidar com as agendas, eu preciso trazer a agenda para cá, porque é a agenda que o meu agente vai ter acesso, né? Então, eu posso. Eu tenho alguns menus aqui também, mas eu acho que é uma coisa mais intuitiva e nem muito necessária. Então, eu não vou investir muito tempo explicando isso, tá? A questão é que eu posso criar os horários aqui, tanto arrastando aqui, colocando, né? As observações, mas como gerar os horários, né? Então, e os horários, eles têm várias opções ali, vários status, né? Então, eu posso ter um horário que está disponível, um horário que está agendado, um horário que está bloqueado, por exemplo, eu almoçar, né? Prestador de serviço almoçar e tudo mais, né? Os horários que já passaram, né? E os concluídos, que eram. Se ele não tinha nada agendado e ele passou, ele expirou. E se ele tinha algo agendado e passou, ele concluiu. Então é até legal para ter uma noção aqui dos horários que foram. Né, que a gente teve serviço ou não. Então é até um controle, um indicador legal para saber como que tá, né, a demanda e os horários estão sendo preenchidos. Mas eu posso também gerar um horário aqui, que é um horário em batch, né? Então, pô, eu quero gerar um mês de horário aí, então de hoje até 13 de lá, começando das 9 às 18. Qual que é o box de horário que eu quero gerar ali? Eu vou colocar mais ou menos de 30 minutos, né? E aí intervalo entre os horários. Então, pô, eu quero 30 minutos, aí com 10 minutos entre cada 30 minutos, né? Porque, sei lá, eu corto o cabelo, que demora 30 minutos, aí eu quero ter 10 minutos ali pra dar uma descansada, tomar um café e atender o próximo cliente, então eu deixo 10 minutos de intervalo. Nesse caso, eu não vou deixar intervalo, e aí vou bloquear um horário aqui de almoço pra mim na meio-dia 1, né? E o atendimento não vai ser de segunda a sexta, vai ser de terça a sábado. E aí eu gero o horário aqui pro Thiago. Então, eu tô gerando o horário pro Thiago. Então, veja que hoje, né, a gente já tá mais de 4 horas aqui, então esses horários estão expirados, né? E aí eu tenho disponível aqui até 4 às 6, e aí os próximos dias a gente pode ir navegando aqui, vendo com os horários, como que isso tá funcionando, né? E aí eu vou pra agenda do Sérgio, o Sérgio ainda não tem nada, e eu vou colocar que o Sérgio só trabalha de sábado. Então, o Sérgio vai ser a mesma coisa, só que só aos sábados. E aí eu criei os horários aqui pro Sérgio. Legal. Então eu tenho aqui um controle da agenda. Eu posso vir manualmente aqui e preencher essa agenda. Então, em vez de estar disponível, está agendado, com o serviço que está lá, e isso aqui já está tudo bem alinhado com a minha tabela de preço lá, né? Então, sei lá, vou colocar aqui um pezinho que é 10 minutos. Aí eu vou colocar aqui pro Samuel, que sou eu, e um número XX aqui. Ele não vai aceitar, então não vou colocar nada. E aí eu vou salvar. E aí ele passa a estar agendado. Você vê que aqui ele vai até as 9h10, né? Então a caixinha ainda tá grande, é um negócio que eu preciso melhorar, mas beleza, eu passo a ter um horário agendado aqui. E aí, legal. Então agora eu tenho tanto meus produtos e serviços e uma agenda. Vamos ver como é que o bot está se comportando? Então eu posso voltar aqui agora, né? Como ele tem acesso à agenda e tem acesso à tabela de preços, eu vou mandar aqui. Opa, consigo agendar um corte de cabelo para amanhã? Aí a primeira coisa, vamos ver se ele vai me perguntar com quem, né? Com o Thiago, com o Serjão e tal. Ó, aí beleza, corte de cabelo 50 minutos, R$ 50 e demora 30 minutos. Com qual profissional você prefere agendar? Então tá vendo que ele tem acesso, ele sabe quem são os profissionais. Eu não vou complicar demais aqui, porque o Cezão só seria sábado, hoje é quinta. Então daria pra gente fazer esse tipo de teste, mas aí vai de cada um, não vou complicar demais, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Eu vou falar aqui com o Thiago. Amanhã sexta tem disponibilidade e todos esses horários. Às 17. Perfeito. Corte de cabelo agendado amanhã, às 17 horas, R$ 50. Confirma? Sim. Escrevi errado. Beleza. Vamos ver aqui. Você vê que tá sendo rapidinho, né? O fluxo tá legal. Se o agente está confirmado, qualquer dúvida é só chamar. Será que tá confirmado mesmo? Vamos voltar pra agenda aqui e ver. Tem que ser amanhã às 17. Na agenda do Thiago. Tá vendo? Não agendou, ele mentiu, né? Porque senão teria que ser sexta às 17 aqui. Então tá vendo? É um problema de modelos menores, né? Deixa eu só ver se eu salvei a configuração, porque talvez eu não tenha salvo. Tá salvo, né? Então ele tem acesso à agenda, tem acesso à tabela de preço, tanto que ele confirmou lá os horários disponíveis e tal, mas ele não executou a tarefa de agendamento. Então, isso é um problema de modelos menores, né? Eu vou mudar pro Sonnet aqui e vou repetir essa conversa. Por isso que é importante testar, né?
para trabalhar com fluxo mais complexo, de uso de ferramenta, trabalho com agendamento e tudo mais, talvez um modelo tão pequeno quanto o Raico, por mais que ele seja legal na hora de conversar, né? Então, eu gosto muito desse fluxo, do jeito que ele conversa, ele não vai ser poderoso o suficiente para usar a ferramenta do jeito certo, e esse é um problema grave, né? Porque ele falou que tá tudo certo, falou que agendou e não agendou. Então, o cliente ia aparecer ali, né, no horário agendado, eu ia ficar perdido, todo mundo ia ficar perdido, né? E é por isso também que eu vou mostrar para vocês ali, espero que eu consiga gravar esse vídeo sem ficar tão longo assim, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue ver tudo isso ao vivo no celular, né? Então, o ideal é que até a gente ter segurança, que a gente tá se comportando bem, que a gente monitore tudo, que a gente acompanhe, olhando ali. Mas vamos lá. Quero cortar o cabelo amanhã com o Thiago. Em horário às 17. Tem sim, está livre amanhã, custa. Confirmo. Agendado. Diz que agendou. Vamos voltar lá e ver de novo. Agora agendou, né? Então agora realmente tá agendado, tá aqui Samuel e tal. Então tá agendado e funcionou. Então agora o modelo funcionou. Então, assim que eu aumentei para um modelo um pouquinho mais forte, né? Mais poderoso ali, mais capaz, ele conseguiu usar as ferramentas e realmente funcionou. Opa, opa. Mas tem que ser 17h30. Consegue alterar? Ele vai conseguir mudar lá. Então, só demonstrando a capacidade, então a gente tem acesso aos produtos e serviços, tem acesso à agenda e tem ferramentas para controlar essa agenda. Por que tem que estar alinhado aqui com a gente? E pode ser que a gente integre, né, de outras formas e use, sei lá, um Google Calendar ainda, né? A gente consiga evoluir isso, se fizer sentido, se a gente performar bem, a gente vê que ele está fazendo sentido, mas precisa estar aqui porque está vinculado com a gente, né? Então, mesmo que a gente tenha que externalizar isso, e eu posso pensar em como exportar a agenda ou integrar realmente, a gente precisa ter essa informação aqui para que o fluxo funcione, né? E aí você vê que ele até tirou. E ele acertou, tá vendo? Ele mudou para 17h30, mas ainda não foi do jeito certo, porque ele sumiu com o horário aqui. Sumiu com outro horário aqui, e aí, agora se eu perguntar se tem horário disponível, vamos ver. Barba, às 17. Ele vai falar que não tem horário disponível, provavelmente. Por quê? Porque ele mesmo deletou o horário. Então, pô, legal. Então, eu que me equivoquei aqui. Eu que me equivoquei aqui. Só porque não tá aparecendo lá, às vezes é bug da plataforma, preciso debugar melhor. Ah lá. Tá vendo? Como não tem. Então ele errou na hora de fazer o update, ele acabou cancelando a janela. Não era pra ser assim. Até um problema que eu peguei aqui que eu vou corrigir. Mas legal. Então era isso que eu queria demonstrar. O agente ele tem acesso à agenda, tem acesso ao produto e serviço. Só precisa ser um modelo que consiga realmente raciocinar ali, usar a ferramenta direito. E isso a gente consegue testando aqui. Eu já tinha testado bastante, em outros cenários ele funcionou muito bem. E é isso, né? A gente tem que testar e ver se pro nosso cenário tá dando certo. Se não estiver dando certo, você vê que ele não tá fazendo isso, cara, é pra isso que serve essa parte do comportamento aqui. Então, a primeira coisa que eu ia colocar aqui é, quando você cancelar alguma, ou fazer um update de algum evento, né, na agenda, não cancele aquele horário. Torne ele disponível. E esse tipo de coisa. Então você vê que a gente consegue ajustar por aqui. Não é necessariamente um erro da plataforma, é um erro do agente, porque ele excluiu aquele horário. E aí a gente consegue ir ajustando aqui o prompt, os direcionamentos, até que ele fique e ele faça as coisas direito. Por isso que é importante testar. E aqui a gente tem esse chatbot interno que permite que a gente brinque com o nosso agente, converse bastante com ele, até a gente ter confiança que ele realmente está funcionando bem. Legal? Então, partindo disso, a gente tem produtos e serviços e agendas que eu já mostrei, mas também a gente pode ter uma base de conhecimento. O que é uma base de conhecimento? É uma base de conhecimento geral. Então, a ideia aqui é que a gente consiga segmentar a informação de maneira lógica para o agente acessar ela à medida que ele precise. Então, por exemplo, eu quero colocar alguma coisa específica de algum. Tem várias coisas que eu posso colocar, sei lá, alguma coisa específica do salão. Então, como que é o salão, o tipo da cadeira que a gente usa, sei lá, o creme de barba, a marca, se isso é importante ou não, em algum momento. A gente pode ir adicionando categorias aqui. Então, eu vou colocar assim, produtos, aí, produtos utilizados durante os serviços, né? E aí eu salvo, então isso daqui é uma categoria, e aí dentro da categoria produtos, que são os produtos utilizados durante os serviços, eu posso ou subir arquivos, né? E aí eu vou mostrar o porquê disso também, ou vir aqui para itens e eu mesmo vou colocar o item. Então, corte de cabelo. Cabelo.
E aí, sei lá, eu uso algum tipo de condicionador aqui, eu sei lá, eu escrevo aqui, e aí o agente vai ter acesso a essa informação, só que ela não vai estar 100% do tempo dentro do prompt dele, porque quanto mais informação a gente passa pra gente, mais caro fica, mais lento fica, e ele pode se confundir. Então a gente trazendo pra cá essa base bem segmentada, ele vai acessar essa informação à medida que for necessário. Então ele vai saber lá que eu tenho uma categoria de produtos e com título de corte de cabelo. Quando eu fizer alguma pergunta sobre o corte de cabelo, como que funciona o corte de cabelo, ou alguma coisa assim, ele vai acessar isso daqui e vai me responder. Então eu consigo criar essa base de conhecimento. Então, tem massagem capilar e usamos condicionador Dove. Só para exemplificar aqui, né? Então, tem esse item aqui. Então, pô, isso daqui tá funcionando? Vamos voltar lá, vamos ver. Nova conversa aqui. Como funciona o corte de cabelo? E aí eu espero que ele acesse a base e me responda com base no que eu acabei de subir aqui. Olha lá. O processo. Quer agendar? Tem mais alguma dúvida? Entendeu? Então eu consigo ir compondo, né, esse conhecimento que a gente usa para responder com informações, e ele não vai ter essa informação sempre ali custando dinheiro ou prejudicando a resposta quando não tem nada a ver com o serviço de corte de cabelo, né? E aí, além disso, para finalizar essa parte aqui, o que a gente pode fazer também? Então, por exemplo, né, eu vou construir uma nova categoria aqui chamada manuais. Manuais dos produtos que vendemos, certo? E aí, só para simular aqui, porque a gente não tem aqui no produto, eu até tinha colocado a maquininha de corte de cabelo, mas só para mostrar como é que funciona, e por trás dos panos, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, tá aqui, né? Então eu peguei esse manual aqui da Mundial, de uma maquininha de cortar cabelo, tá? São 6 páginas, é um PDF, e aí eu queria demonstrar como que funciona isso. Dentro aqui do fluxo, você pode pegar o PDF, né? E pegar aqui o manual e fazer um upload desse manual. Então, eu fiz errado, já vou esperar terminar aqui e vou deletar. Tá vendo? A gente pode ver detalhe, eu vou explicar aqui que funciona cada um aqui, mas eu vou deletar porque eu coloquei dentro de produtos. Manuais. Agora sim eu vou subir ele de novo. Manual aqui. Legal. Vou limpar aqui, que isso daqui é só uma informação do que os uploads que aconteceram, tá vendo? Ele já importou tudo bem rápido. O que são 6 chunks aqui? Isso daqui é uma lógica de extração de dados de documento. E como é que funciona, né? Então eu pego esse documento aqui, ele tem 6 páginas. A gente pegou cada página do documento e indexou isso, subiu lá numa base de dados e dividiu o mesmo documento em 6 páginas. Então, quando a gente precisar responder alguma coisa, ele não vai pegar o PDF inteiro e jogar dentro da lógica dele, porque isso também cai no mesmo argumento que eu tinha falado antes, né? Muita informação que ele não precisa, deixa caro, lento e ele pode se confundir. Então, aqui, a gente separando em pedaços menores, ele pode acessar o pedaço que ele precisa essencialmente. Eu não vou explicar a técnica que tem aqui por trás disso, mas a gente usa uma busca, chamada busca semântica, que vai identificar o pedaço do texto mais provável de responder, de conter aquela informação para responder aquela pergunta, e só aí ele vem para o contexto do agente para ele conseguir responder aquela pergunta. Então, eu consigo subir aqui manual também, então eu consigo subir arquivo, e aí vários tipos de arquivos aqui para a gente enriquecer o conhecimento do agente e permitir que ele lide aí, não sei, talvez eu esteja fazendo um atendimento para uma máquina super complexa, um manual de 1000 páginas. Tudo bem, ele vai ter acesso a esse conhecimento, por essa técnica de busca semântica ele vai conseguir buscar a informação certa para responder o cliente, e isso daí, pô, é uma otimização do atendimento, na qualidade do atendimento, né? Porque nem todo atendente vai realmente saber, e até ele parar, procurar lá no manual a resposta certa. Então, aqui a gente consegue ter uma qualidade muito legal, né? Então, aqui é só ver detalhe. E o principal, né? Deixa eu mostrar para vocês também. O que está acontecendo por trás dos panos aqui é que a gente está extraindo dado desse documento. E eu já precisei muito extrair dado de documento para outras coisas, né? De PDF lá, talvez uma nota fiscal, ou de algum outro documento, de algum texto que você precise mudar, e você não tem acesso porque é PDF. Então, como já tem uma extração por trás dos panos, eu também peguei e adicionei aqui essa etapa de extração isolada para que a gente possa usar quando a gente precisar em outros casos, né? Então aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou extrair os dados desse manual, só que aqui ele é diferenciado, porque eu posso exportar essa extração, né? Então ali, ela estava só extraindo e subindo daquela forma que eu falei para base de conhecimento do agente, mas se eu precisar realmente do dado desse documento, eu consigo extrair ele aqui. E eu fiz isso de uma maneira que dá pra gente exportar em DocX, em XLS, né, do Excel, ou um JSON mesmo estruturado, ou dar uma olhada aqui no texto para copiar esse texto aqui. Então você vê ó, que o manual de instrução tem 6 páginas, né? Então a primeira página ali é só algumas descrições com a imagem, e aí eu extraio as imagens também, ó, então você consegue ver. Vai ter uma imagem da maquininha, umas outras imagens aqui, nem sempre é perfeito, mas ele consegue extrair bem, tá vendo? Extraiu algumas imagens, o texto, né? E aí por página também, então você consegue ver tudo que estava escrito lá. E é isso daqui que está indo para os chunks lá que eu comentei antes. Né? Então a gente tem toda a extração aqui. E se eu quiser, eu consigo exportar para arquivo do Word
E a ideia é tentar formatar isso no mesmo formato que está no PDF, né? Então ele não fica perfeito, mas fica muito bom. Então, se você precisar extrair documento aí, né, e fazer isso funcionar, é um jeito assim de dar o primeiro passo, né? Claro que não tá 100% bem formatado, mas ele tá bom assim para usar. E como eu já fazia esse fluxo por trás dos panos, eu trouxe para cá também pra gente poder usar, né? Então, isso daqui tá um pouco fora do fluxo do atendimento de fato, mas a ideia é o que eu comentei lá. A Repense, a gente trazer produto, a gente trazer feature aqui que você possa usar para facilitar o teu dia a dia. E aí essa daqui já é uma primeira, bem simples, mas já é um primeiro passo também para outras ferramentas que a gente vai trazer para o nosso processo aqui, tá? E aí, para finalizar essa parte, então eu tenho esse acesso aos manuais também. Eu disse para o meu agente na minha configuração, para ele, né, toda pergunta que não fosse relacionada ao serviço, para ele procurar a resposta no manual. E aí, vamos testar. Vamos ver se agora ele vai me trazer a resposta certa. Inclusive, vamos voltar pro Raico aqui. E também o Raico, ele não usou a ferramenta direito daquela vez lá, né? Mas eu insistiria mais nele, melhorando os prompts lá, melhorando as instruções. E só se eu visse que ele realmente não ia conseguir de jeito nenhum usar as ferramentas, eu mudaria para um modelo mais forte ali e também mais caro, né? Então, eu comprei uma R7. Vocês, qual o saque do fabricante? R7, né? Bem R7. Opa, deixa eu entender melhor. Vai cuidados estéticos. Pode ser que você tenha confundido, tá? Atualizou a base de conhecimento. O Raico é bem horrível, né? E eu falei que ele era o melhor. Vou voltar pro Sonnet aqui, porque instruir melhor este modelinho. Pra uso de ferramenta ele não tá legal, não. Vou ter aqui. Copiar e colar pra não demorar tanto. Tá vendo? Pô, o Raico é bem ruim. Desculpa pela dica. Dica furada, não usem o Raico. Não, tô brincando. É questão de melhorar lá as instruções mesmo, mas modelos menores geralmente são piores mesmo, né? E aqui é isso, ó. Então, vamos ver aqui. 0800 550393, é isso mesmo? 550393, tá certo? Atende de segunda a sexta, às 20, é isso mesmo, né? Tá certinho, ó lá. E aí te fala, ó, assistência técnica, beleza. E usou o manual lá. Então, essa seria a forma de configuração. E aí nós temos essas três formas de trazer conhecimento para o nosso agente e basear o atendimento que ele está performando. Legal? Vou dar uma pausinha aqui e já volto. Voltando, pessoal, deixa eu mudar pra minha cara aqui rapidinho. Então, recapitulando, assim, tudo que a gente fez ali, né? Você vê que o Raico realmente não tá funcionando bem para esse caso de uso aqui. Por isso que é importante a gente testar. Testar bastante, trocar os modelos ali e ver qual funciona melhor. Talvez usar o do Gemini ali, o Flash, que ainda é um modelo pequeno, mas talvez tenha uma noção de ferramental melhor, né? Porque o problema do Raico é que ele não tá usando as ferramentas da maneira certa. E qual que é o ponto? Para o atendimento da Repense, eu não tenho agenda, não tenho produto e serviço. É só a base de conhecimento de fato. É uma base bem vasta e eu dei as instruções certas para ele sempre usar a base de conhecimento para responder, né? E eu vou mostrar isso, a configuração da Repense no finalzinho do vídeo. Eu vou mostrar rapidinho, porque o vídeo já tá ficando longo. Mas, e aí ele funciona muito bem. Então eu gosto muito dele. Você vê que aqui eu achei que ele ia funcionar bem também, mas ele já começou a se perder. Então esse que é o ponto, assim. Essa confiança ela é difícil. Eu não tenho uma receita de bolo certa para te dar. Por isso que é importante. O que eu fiz foi construir essas ferramentas de uma forma que a gente consiga testar até a gente ganhar confiança. E a gente tem as ferramentas ali para instruir melhor, para conseguir direcionar melhor o modelo porque a gente quer que ele faça. Então a ideia é essa, né? Construir uma base ali, testar e ir iterando até que ele fique bem, tá? Então, nesse caso aqui ele não funcionou legal, mas a ideia é essa. Então, eu vou voltar para cá para mostrar agora a última etapa, como que funciona para isso virar um atendente de verdade, né? Que eu acho que aqui que é a cereja do bolo, que é o pulo do gato. Então vamos voltar para lá. Voltando pro app aqui, né? A última coisa que a gente tem é esse menu do WhatsApp aqui, tá? E aí como é que ele funciona? Primeiro, a gente tem um trial gratuito de 2 dias. Mas para conseguir ativar esse trial, você precisa ter crédito. Porque o atendimento vai consumir crédito, né? Para assinar uma instância de fato, depois desses 2 dias, você precisa. Seriam R$ 200 por mês para manter essa instância ativa, né? Mas você tem 2 dias grátis para testar isso e conectar no teu WhatsApp. Então aqui, ó, eu tô começando do zero, então essa conta é nova. Eu vou começar o meu trial gratuito, mas só garantindo que eu tenho crédito aqui para usar, porque eu tenho algumas instâncias gratuitas, né? Que eu posso disponibilizar para uso. E aí, se for alguém que se cadastrou, mas nem sabe o que tá fazendo, ou não vai usar direito, né? Então, se você não tiver crédito, você não vai conseguir criar. Por quê? A ideia, eu tô buscando parceiros para testar isso, então a ideia não é nem que alguém venha e adicione crédito ainda. É mais me mande mensagem, eu coloco alguns créditos gratuitos, né? Me explica qual que é o seu negócio, por que você achou que encaixa, e aí você vira meu parceiro pra gente testar e evoluir essa plataforma junto, né? Ou, se você tiver a fim de testar por si, aí você pode colocar crédito e aí tudo bem, né? Aí eu entendo que você tá disposto a testar de fato, a
a usar a plataforma, então tá tudo bem para você consumir essa instância gratuita, né? Mas eu não imagino que ninguém vai fazer isso por enquanto. Então, se você tiver interesse em testar, tem o e-mail do suporte da Repense aqui, né? Então aqui é de ajuda, aqui é o do atendimento do nosso bot, que tá de pé, tá funcionando. E aí vocês podem, né, entrar em contato aqui, mas para pedir crédito, para me explicar para que você vai usar, o que é teu negócio, né? E aí até para eu te ajudar, a gente marcar uma reunião, pra eu te ajudar a configurar, manda um e-mail aqui pro suporte, tá? Mas vamos lá. Então eu vou começar esse trial gratuito, que o trial gratuito é para criar uma instância. Ele deu crédito suficiente, mas não tem nada a ver. O que é criar uma instância? Vamos lá. Aqui eu vou fazer a conexão como se eu estivesse conectando no WhatsApp Web. Então eu vou pegar o meu celular que está conectado no bot da Repense e eu vou trocar para conectar aqui. Então eu vou conectar um novo dispositivo aqui, que é esse cara aqui. Eu acabei de ler o QR Code com o meu WhatsApp, tá? Como se eu estivesse conectando no WhatsApp Web e ele já leu, já viu aqui que está conectado, certo? E por enquanto é isso. E aí o que acontece aqui, ó? Você vê que ele está conectado, mas o bot não tá para responder nada. Então ele só vai começar a responder alguma coisa se eu ativar aqui. Então a partir de agora ele já está respondendo. Então se eu vier pro WhatsApp, aí deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu tenho aqui, eu vou mandar um oi. Quem é? Eu espero que me responda que é o Sérgio. Oi. Tá. Eu acho que ele tá conectado nos dois, né? Eu achei que eu ia conectar em outro, ele ia desconectar do um, mas na verdade não. Ele tá conectado nos dois do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui o que eu faço rapidinho. Eu vou voltar pra minha cara aqui. Rapidinho que me perdi. Bom, eu removi o dispositivo ali, e aí eu acho que ele vai parar de. No próprio WhatsApp você consegue ver os dispositivos conectados. Eu tentei desconectar lá pra ver. Mas qual que é o ponto principal? Então vamos voltar aqui pra tela 1 do bot. Então eu posso aqui ativar ou desativar, que ele responda, né? Se eu quiser desconectar, que era o que eu devia ter feito, devia ter entrado lá no da Repense e desconectado antes de fazer a demo aqui, eu consigo desconectar e aí eu posso pegar um segundo WhatsApp ou um outro celular e ler o QR Code e a partir daí o bot vai começar a responder naquele número. E é como se fosse o WhatsApp Web. Então eu consigo ler o QR Code e eu vou ver o que o agente está respondendo na palma da minha mão. Tanto que eu conseguiria mandar aqui, ó, como eu tô com o celular na mão, eu mesmo assumir o atendimento. Então, você vê que tá ali, que eu sou, né, a rede da Repense também, e aí eu vou mandar opa, aqui, ó, opa, tá vendo que chegou? E aí eu mandei na mão. Se o cliente mandar alguma coisa, como o bot tá ativado, né, então vou voltar pra cá, como o bot tá ativado, ele vai responder. Então, eu tenho o controle na minha mão, eu consigo mandar uma mensagem individual, se eu ver que o atendimento tá desandando, é só eu desativar o bot aqui e eu assumo o atendimento na mão. Só que você vê que ele vai parar de responder todo mundo. Então aqui é um botão de pânico, né? É uma questão mais emergencial. Como que a gente pode melhorar esse controle até a gente realmente ter uma confiança de que está funcionando bem para começar a liberar com outras pessoas? Eu criei um controle de número aqui. Então, do jeito que está aqui, eu posso salvar e ele vai responder todo mundo. No meu caso aqui também, eu posso vir aqui apenas permitidos, eu posso adicionar números aqui, então qualquer número aleatório, salvar aqui no filtro. Então deixa eu pegar o próprio número da Repense aqui, ó. Copiar. Copiar o próprio número da Repense. E colocar aqui, ó. E aí eu adiciono e salvo esse filtro. Ou seja, a Repense só responderia a mensagem da própria Repense, nesse caso aqui. Então, todos os outros clientes e tal, então como que eu faria? Eu pegaria o número da minha empresa, conectaria no WhatsApp. E o meu número pessoal, eu viria aqui, cadastraria apenas permitidos e ia começar a conversar com o meu bot pelo WhatsApp para garantir que ele está funcionando. E aí eu ia liberando aos poucos, né? Alguns clientes mais fáceis, alguns clientes mais legais aí, que, sei lá, parceiro também, fala, ó, testa um pouco aí, conversa com ele. E aí a gente consegue ter um controle de apenas algumas pessoas tendo esse acesso, né? Então, a gente conseguiria conversar isso, né? E da mesma forma, eu também posso bloquear. Então, nesse caso, se eu salvar desse jeito aqui, vai responder todo mundo, menos o número da Repense. Então, nesse caso, às vezes você é um MEI da vida aí, você usa o seu próprio telefone pessoal para fazer atendimento. Ou você tem algum cliente que é mais difícil, que você fala, cara, aqui na nossa barbearia, se, pô, esse cara aqui, ele dá trabalho, ele é chato, e se o agente vai se perder, ele vai dar trabalho pra gente, a gente não vai conseguir atender ele de fato. Você bloqueia o número dele aqui,
e aí o agente não vai responder ele. E aí só você responde ele. Então a gente tem esse controle de números e de filtros aqui também, para que a gente evite ficar respondendo ou responder quem a gente não quer, né? Então, por exemplo, às vezes você usa seu celular pessoal, não quer responder o que o bot responda a sua esposa, ou seu marido, né? Você pode bloquear o número dele e criar uma block list aqui, uma allow list aqui, e fazer isso funcionar, né? Então, aqui eu vou voltar para todos, vou salvar o filtro, e aí ele vai voltar a responder tudo, né? Mas aqui tá desligado, então tem que estar aqui respondendo todo mundo e aqui ligado também, né? Então, é essa forma que a gente tem de controle. Então, a gente tem tanto esse controle aqui, quanto esse controle aqui de filtro de números. E aí, se eu quiser conectar um outro celular, eu só desconecto aqui, né? Ele vai desligar automaticamente e vai me apresentar o QR Code novamente. E aí, agora ele não tá mais conectado, então tá offline aqui. Se eu quiser conectar, eu peço o QR Code de novo e faço aquele mesmo procedimento, tá? Então, esse é o fluxo. Aí eu vou pausar aqui de novo rapidinho e vou entrar lá no bot da Repense para que a gente consiga ver a configuração do bot real funcionando. Legal, pessoal. Agora eu tô na conta da Repense, de fato. Você vê que aqui já muda um pouco. Ele fica com a renovação acontece em 27 dias, né? Então ele te mostra certinho como que tá funcionando aqui. Eu vou obter o QR Code de novo para eu conseguir conectar, né? Porque eu me desconectei aquela hora. Dispositivos conectados. Da nossa barbearia já desconectou. E aqui eu tô conectando. Vamos ver se ele já entende ali, ó, tá vendo? E aí já começou ali com com o bot ativado. Então, tá tudo funcionando. E aí, aqui, ó, vamos ver a configuração que eu tenho. Então, eu tô usando o Raico mesmo e o Gemini Flash como fallback. E aí, a identidade Rê, né, é feminina ela dela. Aí, a empresa, o que acontece, como que funciona, certinho. Comportamento, né, então, não fala mal de concorrentes. Aí, tá vendo que aqui, ó, as instruções complementares eu já tô com uma instrução um pouco mais completa. Aquele que eu comentei de que eu não gosto de pergunta de continuidade, que fica querendo continuar falando, não. Resolva o problema e tá certo. Não fique se repetindo, seja simples e direta e tudo mais, né? E alguns detalhes aqui que ela ficava falando que tinha crédito grátis e tal, e não tem, só tem o trial, né? Então eu coloquei algumas coisas para adicionais aqui. E as ferramentas você vê que eu não tenho agendamento nem tabela de preço, eu só uso a base de conhecimento. E a base de conhecimento eu configurei de uma forma muito completa, então eu tenho muita coisa aqui, ó, porque o que eu quero, né? Primeiro, que tenha um conhecimento grande mesmo para responder qualquer coisa sobre a plataforma, mas principalmente, às vezes você tá com dúvida, como é que eu configuro a minha base de conhecimento? Eu trouxe para cá, né, tipo as informações, vários itens de como que funciona e tal, porque eu quero que ela não seja só um suporte, de fato, né, de quando dá algum problema, mas pô, tô com alguma dúvida, não sei fazer alguma coisa aqui da plataforma, você pode ir lá e falar com a Rê e ela te ajuda, né? Então, eu trouxe para cá tudo que dá para fazer, como é que funcionam as coisas, para que dê pra gente perguntar para ela e ela saiba o que responder de maneira completa, né? Então, sobre o agendamento inteligente e sobre tudo da plataforma, né? Então, FAQ, público-alvo, como usar, preços e planos, os modelos. Então, tá uma estrutura bem completa. E aí, para finalizar, então, é justamente isso, né? Vocês viram que eu acabei conectando dois de uma vez, mas. Opa, vou abrir aqui o WhatsApp. E aí, aqui, agora, é só pra Rê me responder. E eu vou fazer uma pergunta mais aleatória, né? Tipo, ah, funciona a base de conhecimento. Faço pra. Legal, então já respondeu. E como faço pra fazer o meu cadastro? É grátis? Então, o que eu tô querendo demonstrar aqui, ó? Que eu consigo mandar algumas mensagens de uma vez também. E aí eu já pensei em várias coisas, né, de atendimento. Então tem as pessoas que são dedos nervosos, mandam várias mensagens de uma vez. Então isso daqui já tá controlado também, porque isso entra num buffer de memória. E eu podia continuar digitando aqui um monte de coisa, ela ia esperando eu terminar de mandar pra me responder. E aqui, por enquanto, eu fiz o básico, né? Então, esse, né, é a resposta certa. Tem o app aqui, o jeito que funciona, ela tá me respondendo certinho. E eu também posso mandar áudio. Legal, Rê. E se eu tiver algum problema, como que eu entro em contato? E aí é o básico, né? Eu também posso colocar para aceitar imagem, documento, esse tipo de coisa, mas eu ainda não sei exatamente, né? Como que a gente vai lidar com isso? Talvez eu tenha que criar algum menu de configuração para lidar com imagem também, porque não é necessariamente do mesmo jeito para todo mundo, né? Então, eu ainda não criei nada nesse sentido, agora tá só o básico. Então funciona com texto e áudio, né? O texto também funciona para dedos nervosos e eu acho que é isso, né? Então, se tiver alguma dúvida também, você pode mandar uma mensagem para a Rê aqui, eu já mostrei o número ali. E a ideia é que essa plataforma evolua. Então, claro, é um MVP, tá cheio de problema ainda, tem muita coisa para melhorar,
mas a ideia agora é trazer gente que possa ver valor nisso para me ajudar a desenvolver e aperfeiçoar, né? Então, se você tem interesse, primeiro, você viu o vídeo até aqui, vídeo grande pra caramba e tal, e você tem interesse em testar a plataforma, me manda um e-mail, me explica um pouco lá o que é seu negócio e tal, a gente agenda uma reunião, eu te ajudo a fazer o cadastro, configuração, te dou crédito para você testar, e aí me vê se tem alguma coisa também repetitiva que você faz no seu trabalho, porque a ideia é essa, né? Aqui é virar uma plataforma que dê suporte para o dia a dia das empresas, principalmente pequenas empresas, com ferramentas mais simples, mais funcionais para te tirar dessa, né, da execução do dia a dia de muita tarefa repetitiva que já dá pra gente automatizar. Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Qualquer coisa, comenta aí. Fica à vontade para se inscrever no canal também, porque o canal agora vai ser focado em desenvolver essa plataforma. Então, sempre que for, não só essa plataforma, mas se eu pensar em outros produtos também, outras plataformas, eu vou divulgando aqui. E toda feature nova, qualquer coisa nova, produto novo que a gente lançar, eu vou vir aqui, vou mostrar também como é que usar, né? E aproveita também que se você tem alguma ideia ou precisa de alguma coisa, ninguém vai estar comentando, então muito pouca gente vai comentar e vai entrar, porque o canal ainda não tem relevância, a plataforma não tem relevância. Então eu vou meio que conseguir responder todo mundo, dar atenção para todo mundo e mandar mensagem. Então aproveita a chance aí, a oportunidade, e vai ser um prazer, assim. Se você tiver outra ideia ou precisar de alguma outra coisa, é isso que eu preciso, assim. Eu preciso dar uma exercitada no que realmente o mercado está precisando, as pessoas precisam para a gente construir e conseguir chegar no objetivo de fato, né? Então é isso, muito obrigado. Vejo na próxima.